Glória a Deus. Aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 3 ao 5. Versículo 3 diz assim: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tende para com todos os santos. 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste, pela palavra da verdade, do Evangelho. Nesta carta paulina, aonde que eu acabei de ler em Colossenses, aonde que o apóstolo Paulo trazendo à tona a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, aonde que ele está trazendo este ensinamento sobre a graça de Deus, e sendo anunciado o Evangelho da graça, aonde que através da palavra de Deus nós tem alcançado o objetivo, o que seria da raça humana, a criatura de Deus, a alma vivente, se não fosse realmente a palavra de Deus em nossas vidas, do qual que Deus tem nos proporcionado, enviado sua graça, a graça não merecível, aonde que o homem não era digno da graça de Deus, mas com seu grande amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, Deus enviando seu Filho a este mundo, é para que nós podemos alcançar a nossa salvação, a vida eterna, o descanso eterno em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que através de um veio o pecado. Se veio o pecado, veio a condenação, veio o juízo para a raça humana, mas através de um, da bondade de um, veio a graça não merecível, aonde que o homem não é digno da graça de Deus, mas Deus, olhando do seu trono, das mansões celestiais, não viu sequer o justo, mas com sua infinita amor, a sua infinita misericórdia, Ele tem nos proporcionado e nos concedido de ter enviado a sua graça, o seu Filho, para nos resgatar. Aonde que o apóstolo Paulo trazendo essa palavra, dizendo, anunciando o amor de Deus, para que o povo ia escrever para nós, mostrando a grandeza de Deus, mostrando o amor de Deus
Hoje eu faço apelo com a sua vida. Você que não fez um compromisso com a palavra de Deus, é o momento exato, é o momento oportuno de você fazer um compromisso com o Senhor Jesus, porque no dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao nosso Senhor Jesus. Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. No dia da manhã não pertence a nós, meu amigo, filho. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus foi tão grande, enviando seu Filho a este mundo, do qual que Ele passou na sua vida, para que nós podemos nos resgatar da perdição e nos conceder a sua graça. A palavra de Deus nos diz, quando o apóstolo Paulo estava se reclamando por motivo do espinho na sua carne, a palavra de Deus nos diz, naquele momento, Jesus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que seria da humanidade se não fosse a graça de Jesus em nossas vidas? A minha graça te basta. E que você possa fazer um compromisso com o Senhor Jesus, e você vem receber a graça de Jesus na tua vida, a paz do Senhor Jesus em vossas vidas. A palavra de Deus nos diz, quando Jesus morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele foi ao encontro dos seus discípulos, e a palavra de Deus nos diz que Jesus diz para os seus discípulos: a paz vos dou, não como o mundo vos dá. Esse mundo nos oferece paz. Esse mundo não oferece nada de bom para nossas vistas espiritual. Para vistas carnais é bom, mas para vistas espirituais não é bom. Por quê que não é bom? A palavra de Deus nos diz, aleluia, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que fala: nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus, que não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que se inclina pela carne, ele vai pela tendência do pecado, porque a carne vem pela fraqueza, a carne vem pela tendência das coisas deste mundo, do qual que não tem valor para nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos se inclinar pelo Espírito, o Espírito de Deus, para que nós podemos alcançar a graça de Deus em nossas vidas. O que seria de mim, o que seria de você, se não fosse a graça de Jesus em nossas vidas? Aleluia! Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu emprego, eu chamo a atenção da sua pessoa com a palavra de Deus em vossas vidas. Aí vem essa palavra, aleluia, anunciando o Evangelho em Cristo Jesus. Hoje nós estamos pregando o Evangelho da graça. Hoje estamos anunciando, dando oportunidade para você aceitar, fazer um compromisso com o Evangelho da graça.
Mas no grande dia do Senhor, não vai ter o Evangelho da graça, vai ter o Evangelho eterno. O Evangelho eterno, quem vai estar pregando vai ser os anjos de Deus, pregando o Evangelho eterno. Faça um compromisso com o Senhor Jesus, para que você possa receber o Evangelho da graça na tua vida. O único que pode nos proporcionar e nos conceder o privilégio de nós ter a nossa salvação, a vida eterna. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo estava trazendo ao conhecimento, aleluia, aos Colossenses, dando testemunha de Deus. Quem é testemunha de Deus em vossas vidas? É Jesus Cristo. Jesus é a testemunha viva de Deus. E é por essa razão que estou aqui, trazendo o conhecimento de Deus, trazendo o conhecimento de Jesus Cristo em vossas vidas. A palavra de Deus nos diz que tem um acusador que vive nos acusando dia e noite. Dia e noite. Quem é esse acusador? É o próprio Satanás. A Bíblia nos fala que ele vive nos acusando dia e noite. Ele sabe os projetos de Deus. E é por essa razão que ele luta para que nós, eu e você, não venha alcançar a sua salvação. Mas Jesus está ao lado de Deus. A palavra de Deus nos diz: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar. Quem é o advogado? É Jesus. Jesus é o nosso advogado, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Aceite Jesus Cristo, faz um compromisso com Ele. Você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, se você morrer hoje, você vai para um lugar por nome de Hades, lugar de tormento, lugar de sofrimento. Mas se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, você morrer, você vai sair desta vida, passa para a vida eterna, vai para um lugar por nome paraíso. Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para você hoje. De que maneira que você está? Reflete nesse momento. Imagina nesse momento a maneira que você está, que não tem saída para com a sua vida. Se você não fez um compromisso com o Senhor Jesus, é hora aceitável, é tempo aceitável de a salvação para com a sua vida. A palavra de Deus nos diz que nós devemos se aproximar de Jesus Cristo, se aproximar de Deus. Para nós se aproximar de Deus, nós devemos se aproximar primeiro de Jesus Cristo, para nós ter um encontro com o nosso Criador, com o nosso Deus, nosso Pai. Nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. O único caminho que nos leva ao encontro com o nosso Deus é através de Jesus Cristo. Você prova, pregador? Não, a palavra de Deus prova. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o versículo 6, que diz assim:
Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a vida. Ele quer proporcionar para você a vida eterna. Sair desta vida e depois desta vida, a vida eterna. Jesus quer conceder a vida eterna em vossas vidas. E Ele é o caminho que nos leva ao encontro com nosso Deus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Desde que o Senhor Jesus vem pelejar por você, escrever seu nome no livro da vida. A palavra de Deus nos diz que o único que pode nos conceder escrever nosso nome no livro da vida é o Senhor Jesus. E Ele quer escrever seu nome também no livro da vida. E Ele procurar seu nome no livro da vida e não encontrar, você vai enfrentar a ira de Deus, a condenação em vossas vidas. Meu Deus e meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao seu coração. Ó meu Deus, oramos e colocamos as pessoas ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.